Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. Aqui no painel, nós procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema de hoje, o tema desta noite é: a projeção consciente é para todos? A saída do corpo físico é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas. A vivência deste fenômeno permite a compreensão de novas ideias e até ruptura com algumas dificuldades. Nesse contexto, no painel evolutivo de hoje, vamos falar sobre o direito interdimensional e a sua relação com a capacidade que todos têm de se projetar. Esse é o tema. O que falta para você conseguir se projetar com lucidez? Você aplica alguma técnica específica? No painel evolutivo de hoje, vamos tratar do tema que será essa noite: a projeção consciente é para todos? Essa é a questão. O enfoque, é claro, é com o enfoque da Conscienciologia. Nossa bancada virtual, você já confere a presença do professor Marcelo Silva, graduado em Economia, doutorando em Sociedade, Cultura e Fronteiras, voluntário da Conscienciologia desde 1994, docente desde 1996, EPICOM desde 2012, especialista em projeciologia e megafraternologia. Alessandra Nascimento, todas as terças-feiras, também está comigo na bancada. Ela é professora e coordenadora do IPC aqui no Rio de Janeiro. Portanto, vamos para a nossa pauta. Vamos cumprimentar o professor Marcelo Silva. Professor Marcelo Silva, muito obrigado. Mais uma vez, a vossa presença é muito importante essa noite aqui no painel evolutivo. Boa noite, professor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, a professora Alessandra, toda a equipe. Para mim é sempre uma grande satisfação poder estar aqui com vocês e é uma honra ter recebido esse convite para falar desse tema tão importante e relevante. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos sempre, professor Marcelo. Alessandra Nascimento, tudo bem, professora? Boa noite. Olá, Luiz. Olá, Marcelo. Olá a todos que estão aí nos acompanhando. É sempre muito bom receber o professor Marcelo, que é especialista em projeciologia, e a gente nunca esgota esse tema, né? Falar de projeção é muito importante para a gente poder dar um passo aí evolutivo maior. Obrigada, Marcelo, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito bem. Professor, antes de apresentar a primeira questão, que é o nosso tema de abertura, antes eu queria fazer aqui um rápido registro, que no dia 13 de fevereiro, agora, portanto, hoje é dia 16, nós comemoramos o Dia Mundial do Rádio. É isso mesmo. O rádio é um veículo mundial considerado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, devido ao grande serviço que ele presta no mundo inteiro. Chega aos lugares mais longínquos desse planeta, levando a pluralidade, informação com qualidade e, principalmente, a ONU reconhece, socorrendo pessoas que às vezes não têm contato, seja por falta de luz, por conta de tragédias, ou por falta de estrutura, ou países em guerra. Isso acontece muito, o rádio está presente, seja com tecnologia, seja com a pilha, através da pilha. Ele está sempre presente. Por isso é o único veículo reconhecido mundialmente pela ONU no dia
13 de fevereiro nós comemoramos. Eu estou fazendo essa abertura porque painel evolutivo é oriundo do rádio, da Rádio Tupi. O painel foi implantado na Rádio Tupi. E ele tem elementos do rádio presente, mesmo sendo transmitido nas plataformas do YouTube e do Facebook. Por essa razão, você aqui no cenário de onde eu apresento, você vê sempre esse modelo, que é uma réplica de um rádio de 1916 e também de um microfone, como vocês acompanham aqui. Feita essa abertura, que o rádio merece esse registro e a origem do painel evolutivo, vou encaminhar a primeira pergunta, professor Marcelo Silva. O que é esse fenômeno que nós vamos tratar essa noite, da projeção consciente? E lembrando que a nossa primeira abordagem é sempre para as primeiras pessoas que estão abordando a Conscienciologia pela primeira vez. Nós podemos afirmar que a projeção consciente pode ser vivenciada por qualquer pessoa, porque isso tem uma implicação muito grande durante o painel. Professor Marcelo, por favor. Boa noite, boa noite. Então, veja só, a projeção consciente, ela é um fenômeno fisiológico, que a gente também diz que ele é parafisiológico, porque ele envolve os outros corpos, além do corpo físico, que é a experiência da consciência sair deste corpo físico, dela temporariamente se manifestar em outras dimensões. Essa manifestação em outras dimensões, que nós então chamamos de projeção consciente, na literatura você vai os escritos chamando de projeção astral, viagem astral, out the body experience, enfim, tem desdobramento. Nós aqui utilizamos o termo técnico científico da projeção da consciência. Essa pessoa que sai do corpo, Luiz, ela pode sair a partir da expansão das próprias energias, que vai gerar uma soltura desse corpo energético, que possibilita um corpo que é uma réplica desse nosso corpo físico, se projetar para essa outra dimensão. Esse corpo nós chamamos de psicossoma, que é um corpo das emoções, ou era conhecido também como corpo dos desejos, e a pessoa pode ter uma projeção mais avançada, que seria a projeção de mental soma. Né? Então, só para a gente didaticamente posicionar quem está nos acompanhando, existe então essa soltura energética, a descoincidência, que é esse fenômeno dos corpos começarem a se desencaixar, e a projeção de psicossoma ou a projeção de mental soma, que é um fenômeno mais não tão corriqueiro, cotidiano, um pouco mais raro. Agora, você fez uma pergunta que ela é de uma implicação muito forte, muito grande, né? Todas as pessoas, veja se é isso que eu entendi, todas as pessoas podem sair do corpo? Sim. Então eu diria assim, a projeção, ela está para todas as pessoas, porque ela é um fenômeno fisiológico. No momento que nós dormimos, nós relaxamos o corpo, é um processo da própria fisiologia para o organismo se recompor. Com esse relaxamento vem a soltura energética. E normalmente as pessoas elas têm o que é chamado de mini projeção. Elas descoincidem e ficam ali muito próximas ao corpo físico. Então, o livro, por exemplo, do Silvio Mudo, que é um livro de 1929, ele coloca lá uma figura que é assim, o corpo deitado e a pessoa flutuando um pouquinho acima dele. É esse livro aqui, ó, Luiz. Ele tem a figura que é uma figura clássica, né? Quando você vai estudar o fenômeno da projeção consciente, acaba se vendo essa figura da pessoa saindo do corpo e deitando em cima do corpo. Isso é o que normalmente ocorre com a grande maioria das pessoas. Agora, projetar-se com lucidez para fora do corpo ainda é uma microminoria. O professor Valdo Vieira, ele colocou uma estatística na época, quando ele escreveu Projeciologia, e aí nós estamos retomando a 1986, que mais ou menos 1,2% da humanidade já teria tido alguma projeção lúcida, consciente, com total lucidez. Entendi. Então, professor, pelo processo fisiológico, todos saem do corpo. Todos saem do corpo, perfeito. Com lucidez, pode completar. As pessoas precisam exatamente entrarem nesse nível de lucidez para que elas tenham, então, a projeção consciente, para que elas tenham a plena consciência de que elas estão em outra dimensão, de que esse fenômeno não é um sonho, não é uma alucinação, não é um devaneio, não é uma criação do cérebro dela, mas sim uma manifestação objetiva. Ela vai trazer a comprovação de que esse corpo físico que nós tanto estamos habituados, né, nos identificamos com ele, nada mais é do que um veículo de manifestação da nossa consciência. Super importante, porque sem ele a gente não tem essa vivência humana de estarmos aqui todos juntos na mesma dimensão, na mesma frequência, na mesma época, nesse contemporâneo. Mas que ele é um corpo transitório, né?
Então, fisiologicamente, nós vamos sair do corpo todas as noites e um dia haverá a saída final, que é a dessoma. É isso, professor? Exato. Então, vejam, a projeção consciente ela acaba se apresentando como uma forma de se tratar um dos grandes medos da humanidade, que é o medo da morte. Ela traz uma resposta para essa pergunta filosófica que está aí ao longo da história, né, ao longo da história da humanidade, que é o que acontece quando esse corpo físico se vai. Então, existem várias abordagens para se tratar isso. Será que é a finitude? Tudo se termina? Tudo que nós éramos se acaba? Será que nós vamos, então, para um paraíso eterno, ter um descanso total e nada mais vai acontecer? Então, a projeção consciente, ela expande o horizonte da pessoa, porque ela permite que a própria pessoa veja essas outras dimensões, veja o estado das consciências que a precederam, ou seja, que estiveram aqui com ela, um parente que já passou pela morte biológica, pela dessoma, como nós chamamos, como que ele está, aonde que ele está, que ambiente ele se encontra, existem comunidades, como que elas se organizam. Então, tudo isso para a pessoa, Luísa, fica assim, descortinado, né? Fica autorrevelado. Amplia-se dessa forma a mentalidade da pessoa. E esse impacto faz com que ela comece a repensar a própria vida humana. Né? E principalmente esse medo da morte, porque sair do corpo é ter um experimento de morte todas as noites e voltar para esta dimensão. Então, se passo a vida saindo do corpo todas as noites fisiologicamente, sem lucidez, saio do corpo definitivamente com medo da morte. A outra implicação é se saio do corpo com lucidez, perco o medo da morte. É isso, professor Marcelo? Essa é a tanatofobia, né? É acabar com esse medo da morte. A pessoa ela vai começar, eu não diria assim, Luiz, que a pessoa teve uma projeção consciente, com isso ela acabou com o medo da morte. Não. Ela precisa ter várias experiências, e essas experiências que ela vai tendo, a tendência é ela começar a ficar mais enriquecida. Ela vai começar a ter mais atividades extrafísicas, não somente sair do corpo por sair, ou o turismo extrafísico, ou sair do corpo e ver o próprio corpo físico, que é o fenômeno da autobilocação, né? A consciência está ali fora do corpo no psicossoma, mas ao mesmo tempo está vendo o corpo dela. Mas quanto mais experiências ela tiver, mais ela vai compreendendo essa realidade e compreendendo que ela já passou por essas vidas sucessivas, né? Que nós chamamos de séries existenciais. Ora, humana, no intrafísico. E isso vai vacinando essa pessoa a perder o medo da morte, porque ela vai ver o sentido desse processo, desse contexto como um todo, né? Qual o sentido da vida humana, então? Nós estamos aqui para evoluir. E essa evolução, ela, de certa forma, representa a gente superar certas lacunas conscienciais que a gente tem. Então, a vida dela toma outro matiz, outras tonalidades de objetivos, né? Então, já temos aí um conjunto de implicações muito importante para a gente debater. Agora, por que algumas pessoas têm dificuldade de se projetar com lucidez, professor Marcelo? Então, vejam, eu penso assim, existem alguns elementos, né, que são limitadores da projeção consciente. Um dos maiores que a gente poderia dizer, e aí qualquer pessoa que ouvir essa nossa live em qualquer tempo pode buscar sanear isso, é a ignorância. Né? É a falta de conhecimento, falta de informação, falta de cognição. Então, essa falta de conhecimento da pessoa ignorar nesse sentido, de desconhecer que esse fenômeno existe, faz com que muitas pessoas, ao terem os sinais precursores da projeção, que antes dela sair totalmente do corpo, ela tem alguns sinais, algumas sensações, algumas vivências, como a mais comum, que é a catalepsia projetiva, né? Catalepsia vem do grego catalepse, que é surpreender. Por que a pessoa fica surpreendida? Ela fica surpreendida porque ela fica rígida, ela fica imóvel, mas ela está totalmente consciente. E isso é uma etapa da projeção. Então, algumas pessoas elas se bloqueiam em função da ignorância, de não saber que aquilo que ela está vivenciando é fisiológico e vai conduzi-la para um fenômeno mais transcendente, que é a experiência fora do corpo. Essa é uma dos aspectos que limita. O outro é a questão da vontade. Ou seja, às vezes as pessoas até já têm conhecimento, elas querem, mas a vontade não é muito forte para elas colocarem uma rotina e se aplicarem, se desempenharem, usarem técnicas para elas conseguirem ter a experimentação. E tem uma condição parafisiológica, que é aquela pessoa que vem com uma série X, uma vida intrafísica mais trancada.
Porque ela passou pela morte biológica, vamos colocar a última vida física que ela teve, e ela voltou com muitas cargas de energias daquela vida, ou seja, resquícios do corpo energético dela. Isso faz com que ela tenha menos flexibilidade energética nessa atual vida, menos soltura energética, menos possibilidade de se projetar. Então, aqui eu trouxe 3 elementos que são, assim, importantes para as pessoas entenderem essas dificuldades das pessoas se projetarem. E o outro, Luiz, que eu vejo, é que muitas pessoas até têm projeção, mas elas misturam com o sonho. Elas não têm boas rememorações. E quando elas voltam com essa mistura, para ela põe num balaio só. Eu sonhei que... E aí ela não identifica que ela teve uma projeção e que naquele sonho que estava misturado tem o conteúdo da projeção lúcida que ela esteve vivenciando. Então, esses são alguns elementos. Dificultadores, E só com a técnica, com a experiência, que vai separar o que é sonho e o que é uma projeção lúcida. Alessandra, vamos entrar aí no debate com 16 minutos, Alessandra Nascimento. Marcelo, você fala que dos grandes objetivos de a gente se projetar é acessar ideias inovadoras, ideias até que vão trazer alguma solução para uma problemática que a pessoa tenha. Você pode aprofundar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa explorar essa vantagem de se projetar? Sim. Então, veja só, a projeção ela é um fenômeno paradoxal, né? Porque a pessoa ela sai de si para entrar em si. Esse é o grande paradoxo. Ela sai de si e ela entra em si porque ela entra no autoconhecimento, ela entra na autopesquisa. Ela vai poder conhecer mais a sua própria realidade. Então, nesse sentido, a pessoa fora do corpo, ela pode desempenhar diversas atividades. Primeiro, conhecer quem ela de fato é. Quanto mais naturalidade, mais repetições de experiências fora do corpo ela tiver, mais possibilidade dela ter a chamada retrocognição ela também tem. De lembrar as vidas passadas, de recobrar quem ela foi, dela começar a refletir fora do corpo, aonde que ela estava antes dela nascer. E se ela estava em algum lugar, com quem ela estava? Por que ela está nessa vida? Quem são essas pessoas com quem ela nasceu? Será que são pessoas desse passado? Então, a projeção consciente amplia, abre esse leque de conhecimento para a pessoa, de modo que ela começa a ficar mais lúcida. E ela vai procurar sanear uma das carências evolutivas, que aí independe de cultura, de religião, de gênero, de nada disso, que é a necessidade de nós termos cada vez mais lucidez interdimensional e autodiscernimento cosmoético, como o Luiz falou na frente, né? A questão de discernimento. Então, a projeção, quando ela abre essas possibilidades todas da pessoa estudar ela mesma e entender melhor quem são as pessoas que estão no entorno, as suas inter-relações, por que ela tem essa tendência ou aquela, isso amplia muito a lucidez da pessoa. Ela começa a tomar decisões mais autoconscientes, com mais discernimento. Portanto, Alessandra, quer completar? Por favor, Alessandra. É muito paradoxal mesmo, né? Como que a pessoa vai sair do corpo e ela vai mergulhar mais nela, né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui que a consciência, né? Que o corpo físico é só um veículo de manifestação da consciência. E aí eu acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Você pode comentar um pouquinho, Marcelo, isso? Sim, sim. E vou dar um exemplo disso, quer ver? Um exemplo bem comum da gente ver em sala de aula. As pessoas, elas têm temperamentos, né? A têmpera, a forma da pessoa ser, aquilo que dá, vamos dizer, o tempero daquela pessoa. Tem pessoas que têm temperamentos que são mais explosivos, e isso é um tipo de manifestação que gera problema para ela ao longo da vida, né? Ela vai tendo os seus efeitos nas suas inter-relações. E ela conhece a conscienciologia, começa a estudar, procurar praticar técnicas projetivas, e ela começa a querer domesticar, se reeducar nessa têmpera mais explosiva, às vezes agressiva. E quando ela acha que ela já está dominando, ela tem uma projeção fora do corpo, ela está lúcida, e ela precisa fazer um desassédio, um confronto, uma confrontação para conseguir esclarecer outras consciências. E ela tende a reagir da maneira que ela reagia antes, de maneira agressiva. Ela volta para o corpo pensando, bolas, eu achei que eu já tinha superado essa minha agressividade. Mas fora do corpo, eu vi que eu ainda reajo dessa maneira. Ou seja, ainda há facetas que ela precisa lapidar
desta manifestação mais agressiva. É um exemplo simples, né? Mas isso pode tomar, assim, profundidades enormes, da pessoa ver a inter-relação dentro da família, por que determinadas relações são tão truncadas, difíceis, traumáticas. Quem foi essa pessoa no seu passado? Quem foi você no passado dessa pessoa? Então, com isso, a pessoa ela transcende esse corpo humano e ela começa a entrar dentro da ideia do paradireito, que é olhar as consciências como consciências, para além do papel que elas exercem hoje na nossa vida e nas nossas inter-relações. E aí o paradireito vai trazer essa pessoa para refletir sobre quais ajustes que elas precisam fazer na autopensenidade. Vamos colocar essa pitada. Agora, professor, se por um lado pode haver, portanto, ruptura com algumas dificuldades, alguns traços, imagino que pela complexidade da consciência, nós poderíamos enfrentar algumas dificuldades também por conta de ajuste kármico, professor Marcelo. Porque a vida física, ela tem um significado. Ela tem um sentido, nós não estamos aqui por acaso, senão agiríamos o tempo todo como consciência livre, e não é o caso. Portanto, nós temos limitações de acordo com os múltiplos egos, com as múltiplas vidas. Eu queria que o professor comentasse também, por um lado, se promove rupturas com as dificuldades, quais são os limitadores e como enfrentar essa realidade com serenidade, porque tem ajustes para fazer também, sendo no corpo físico e também se projetando. Queria que o professor aprofundasse essa questão também. Perfeito, Luiz, perfeito. Esse daí nós chamamos de curso grupo kármico, né? Você tocou no assunto assim que estava na minha pauta mental para trazer também, porque a projeção, ela acaba deflagrando para a pessoa, ela o véu desse curso grupo kármico. Então, nós estudamos, por exemplo, existe essa teoria da Conscienciologia, que a consciência, quando nós olhamos mais para o nosso passado, a tendência é a gente se ruborizar mais. Por quê? Se hoje nós somos a síntese de todas essas nossas retrovidas, dessas vidas passadas, e nós ainda temos lacunas que queremos superar, se nós voltarmos na própria sociedade, que era mais primitiva, tinha menos recurso, tinha uma série de condições que eram mais, que geravam mais atavismos, mais interprisões, a gente começa a compreender essa lei de causa e efeito, né? Porque assim, as coisas elas vão e elas vêm. Então nós tomamos atitudes e nós temos consequências dessas nossas atitudes. Isso nessa vida e nas vidas passadas também. Então há muitas pessoas que ainda estão nessa primeira fase, Luiz, desse curso do Grupo Kármico, que é chamado de interprisão. Quando a pessoa ela ainda gosta daquilo que é patológico, que é anticosmoético, ela ainda se sente afinizada e ela acha que aquilo é correto até na maneira dela pensar. E aí vai chegar no momento que essa consciência vai ficar mais lúcida e ela vai querer sair daquele grupo. Falar, não quero mais fazer isso. Quando ela tenta fazer isso, ela começa a ser vítima daquele grupo com o qual ela estava presa anteriormente. E para isso, para cada uma dessas etapas, vão séculos, às vezes milênios de tentativas e erros, acertos e erros, até que a pessoa consiga se modificar. Vamos colocar numa analogia. Vamos supor que a pessoa entrou num grupo mafioso, né? Seja ele de qualquer nível que seja. Enquanto ela está ali, ela é companheiro, está junto, está fazendo. Quando ela fala, não quer mais fazer isso, ela tenta sair, aí vem as consequências disso. Então, esse curso grupo kármico, ela começa a ficar mais lúcido para a pessoa. E a pessoa começa a entender onde que ela está. Ela está na interprisão? Ela está na vitimização? Ou seja, está sendo vítima dos seus atos do passado? Ou ela já está na recomposição? Ela já está começando a trabalhar em ajudar aquelas pessoas que foram suas antigas vítimas? Ou ela já se libertou? Então, cada um está numa fase dessa, e às vezes essas fases elas se interpenetram. Na nossa vida, em determinados ambientes, a gente tem mais liberdade. Em outros, a gente já não tem tanto, porque ali o nosso holopensene, nossa forma do passado não é tão boa. E isso nos traz mais esforço, nos demanda mais energia para conseguir melhorar essas inter-relações. Então, isso daí é perfeito como um efeito da projeção, como amplia para a pessoa entender um pouco mais esse tópico que você trouxe, que é o curso Grupo Kármico. Como que nós estamos ao longo da nossa evolução nas inter-relações. Muito bem. Alessandra Nascimento. Marcelo, eu não vou perder a oportunidade de falar sobre a ideia de que a vida intrafísica não deixa de ser uma prisão, né?
a gente for analisar bem, a vida intrafísica, ela aprisiona a consciência. Tem vantagem, a vida intrafísica, a gente ficar meio preso, né? Mas a projeção permite uma liberdade maior, né? Então, que tem bem a ver com o tema do nosso programa hoje, que é a projeção consciente é para todos, né? Que é essa ideia de aumentar a liberdade. Você podia comentar um pouco mais sobre essa ideia de que a vida intrafísica ela aprisiona a consciência e que a projeção liberta? Uhum. São dois conceitos, duas categorias que são opostas, né? Então, nós temos a vida humana, que é uma materialidade, é uma concretude aqui, esse corpo físico, e aí nós temos um dos grandes assédios na humanidade, que é o materialismo, essa ideia de que somente o que existe são as condições materiais que estão aqui expostas, e quando terminar, tudo se vai. E nós temos a projeção vindo fazer o contraponto disso, e a partir do princípio da descrença, não acredite em nada que nós estamos falando, tem as suas experiências, a pessoa experimenta que ela tem uma liberdade fora desse corpo. Primeiro, que ela não respira, ela não precisa respirar, ela não precisa andar como nós andamos aqui, ela pode volitar. O pensamento fora do corpo, ele é ação. Quanto mais livre de energia a pessoa está, ou seja, que ela sai com menos carga do próprio energossoma, mais fica instantâneo o pensamento. E aí a gente volta para a vida humana. Quando a pessoa volta para esse corpo fole, que respira, que anda, que o nosso raciocínio ele é devagar, as coisas a gente pensa, para ter um efeito tem um tempo, não é tão imediato muitas vezes, ela percebe que ela está dentro de uma prisão temporária. Como você falou, tem os seus benefícios. Aqui, por exemplo, nós conseguimos equalizar em termos de vivência da consciência mais lúcida àquele mais desequilibrado. Então, todos aqui nessa dimensão. A gente tem esses exemplos muito próximos, né? Do serial killer àquele prêmio Nobel da Paz. Aquela pessoa que dedicou a vida toda ao pacifismo, à harmonia, ou a atender determinadas carências humanas, a combater determinados níveis de preconceito. Então, a gente tem nessa dimensão a possibilidade de aprender com todas essas consciências, porque o corpo humano nos equaliza. Mas, ao mesmo tempo, é uma escravidão ao corpo humano para a pessoa que não tem projeção lúcida, que não se projeta com lucidez. Ela, querendo ou não, ela é escrava temporariamente dessa materialidade. A projeção consciente, ela vem exatamente para ajudar a pessoa a sair dessa escravidão. E ela ter a libertação consciencial dessas dimensões. E verificar que a vida é muito mais ampla, mais complexa, mais abrangente, mais rica do que a gente consegue ver somente com a perspectiva da dimensão humana, né? Então é bem importante isso que você está trazendo, professor. Professor, daqui a pouco vamos falar sobre técnicas, né, para quem quer sair do corpo com lucidez. Mas antes, me ocorreu aqui que, do ponto de vista da vida física, nós somos produtos das ferramentas que nós criamos. Por exemplo, o próprio Homo sapiens, no seu processo de evolução, quando ele consegue produzir o fogo, ele não é mais o mesmo, porque aquela ferramenta transformou a vida e a tecnologia, durante todo esse período, vai transformando a vida humana. Hoje nós vivemos um processo da mais alta tecnologia e nunca o mundo esteve tão acelerado. Entretanto, às vezes nós ficamos com a sensação que vivemos em tribos, cada um na sua tribo. As palavras ou a procura que nós encontramos na internet é dança, religião e festa, religião e sexo. E num processo de uma espiral, e aí vem a minha pergunta, que parece que, e aqui minha dúvida é essa, se mesmo com tanta tecnologia, existe uma espiral evolutiva em que nós ficamos com a sensação de um retrocesso. Queria que o professor comentasse isso. Nós estamos falando de saída de corpo, que é uma saída de ponta, e um dispositivo dentro da vida física, que é a tecnologia, e a ideia de que há um retrocesso. Eu não estou dizendo que há um retrocesso, mas a ideia, às vezes, parece que é de tribo. Como que a gente pode justificar esse fenômeno, professor? Acho que a figuração que você fez, Luiz, ela é bem assim, acertada, rica, pontual, porque a ideia da espiral é que nós vamos passando
pelo mesmo ponto, mas em momentos diferentes, né? E se a gente olhar a história, a gente passa por isso. Você trouxe o exemplo do Homo sapiens, quando domina o fogo. Se a gente andar um pouco mais, a gente vai ver com a agricultura, que vem o sedentarismo, a criação da roda, da flecha, todos esses instrumentos, de certa forma, eles construíram a própria forma do corpo humano, né? Então, ficar mais ereto, a forma de jogar a lança, tudo isso fez com que a gente fosse ficando de uma forma. E que isso influenciou nessa morfologia que nos levou a ter o cérebro, enfim, essa é a construção sociológica que a gente vê, né? Hoje, por exemplo, recentemente, acho que no final do ano passado, eu vi um artigo, Luiz, que estava falando da modificação do corpo humano dos jovens em função do celular. Que eles fizeram uma pesquisa, eles viram que jovens entre 16 e 25 anos estão tendo um aumento de uma protuberância num osso aqui, por causa de ficar muito tempo assim com o celular. Então, nós estamos vendo uma transformação do corpo do Homo sapiens sapiens, né? Só que a Conscienciologia, ela vem trazer uma perspectiva de que essas transformações não se dão somente por essa parte material. Elas se dão também pelo aspecto evolutivo, pelo aspecto de ampliar a lucidez sobre essas dimensões que existem. E nesse sentido a gente vê essa espiral. Se a gente for olhar no estudo da projeção consciente, ela já foi vista como uma forma mística, esotérica, oculta, exotérica, e agora estamos na espiral científica. É o mesmo fenômeno passando por essa espiral, né? Só que num patamar diferente. Então, quando nós olhamos essas recrudescências que nós estamos vendo na nossa sociedade agora, contemporânea, nós temos uma teoria para explicar isso. Nós chamamos da teoria da reurbanização extrafísica. Consciências que estavam há muito tempo nas dimensões extrafísicas sem poderem renascer, estão renascendo. Então a gente está tendo meio que um revivalismo, né? Uma recrudescência em certos comportamentos que ficam até díspares. Você fala, mas como que a pessoa tem prazer de colocar fogo na outra pessoa? Se você vai em determinados períodos da história, isso era um ato normal, era uma forma de se vingar no nome da família, por exemplo. Mas hoje é um contrassenso total, e essas pessoas fazem isso com a maior naturalidade. A teoria da reurbanização extrafísica, ela tenta explicar exatamente esse aparente retrocesso, que tem a ver com a melhoria do próprio planeta. Para melhorar as dimensões extrafísicas, e nós conseguirmos pensar melhor, ter mais lucidez, avançar tecnologicamente, avançar em conceitos morais, em princípios, em valores, é necessário que essas consciências também renasçam aqui e tenham contato com diferentes patamares evolutivos. E esses locais, esses nichos, como você falou, essas tribos, só que aí falando de ambientes extrafísicos, sejam desmontados para que possa ocorrer a renovação. Então a gente vai ver cada vez mais, Luiz, a partir da Reurbex, da reurbanização extrafísica, esses contrassensos que parecem regressivos, mas eles têm a ver com o avanço. Outro exemplo, para quem estiver nos ouvindo entender bem. Imagine que a pessoa vai organizar a gaveta dela, está toda desorganizada. Primeiro ela tira tudo. Aí parece que virou uma bagunça total. Aí ela vai separar isso com aquilo, com aquele outro, depois vai colocar tudo em ordem. É mais ou menos isso que nós estamos vendo do ponto de vista multidimensional. Tá? Não sei se te atende a essa questão. Claro, perfeito. O conceito de espiral ficou muito claro, espiral evolutivo. Alessandra, vamos lá? Acho que podemos entrar nas técnicas agora, né? Que as pessoas devem estar perguntando. Bom, sair do corpo, mas com que ferramenta, né, Alessandra? Exatamente. A Eliane, ela fez uma pergunta bem interessante que tem a ver com técnica. Ela é curiosa também, olha. Você tem seu diário projetivo? Como organiza? Por temas, por data, por aprendizado? Pode falar um pouco? E aí você já pode falar um pouco se você tem alguma técnica. Tá bem. Então, olha só, Eliane, eu tenho diário projetivo, né? E, assim, aqui atrás de mim, na minha estante, tem várias agendas com projeções anotadas. Então, o que eu faço? Primeiro, eu escrevo o relato em si, né? Agora, há pouco mesmo, eu estava escrevendo um relato do que me aconteceu essa noite, que eu estava aqui olhando os livros, separando alguns livros para falar do tema, e eu comecei a lembrar da projeção que eu tive essa noite. Que eu estava com uma semiconsciência, estava numa rua que eu não identifiquei onde que era, mas, de repente, eu comecei a me questionar que eu não poderia estar ali. Então eu estou projetado, eu pensei. Bom, se eu estou projetado, deixa eu testar. Aí eu comecei a colocar minha vontade para eu volitar.
e eu comecei a volitar, minha lucidez não melhorou mesmo assim, então tinha hora que eu começava a perder a altura da volitação, aí eu lembrava, falava, não, deixa eu colocar mais vontade para eu subir. Aí eu subia, via que eu passava perto, na altura assim de fios na rua, mas não identifiquei onde que eu estava. E eu acordei, eu não rememorei nada disso. Eu estava aqui estudando, ver essa rememoração em bloco. Eu peguei o meu diário e coloquei. Dia 16 de fevereiro, 21 horas, 20 horas, não sei quanto. Aí eu coloquei exatamente isso que eu acabei de relatar. Então eu faço isso, eu relato. Depois eu pego esse relato, eu vou digitar e eu vou fazer a projeciografia dele. Eu vou fazer análise crítica, a projeciografia foi a primeira parte, eu vou fazer a projeciocrítica. Aí eu vou começar a analisar criticamente esse meu relato. Falar sobre a volitação, a questão da falta de lucidez, qual a minha hipótese para a quantidade de lucidez que eu tinha, se eu estava com 40%, com 30%, perante a teoria da escala da lucidez que o professor Valdo colocou no Projeciologia. Aí eu começo a fazer essa análise. Tá? Então é assim que eu faço. E conforme eu vou escrevendo, eu procuro ver qual é a lição que está dentro dessa projeção. Aí eu dou um título para ela. Então eu poderia colocar para essa projeção, por exemplo, a volitação extrafísica em local desconhecido. Eu dou um título que tente expressar a experiência que está ali dentro, tá bem? E aí eu vou também dar uma sugestão para quem quiser entender de projeciografia, ó, essa obra se chama Autoexperimentografia Projeciológica. Ela é bem interessante, o professor Roberto Civelli, a professora Marineide, que eles propõem uma forma da pessoa organizar essa escrita da projeção. Algumas categorias que ela pode colocar, no final eles colocam qual fator que mais te limitou? Aí a pessoa coloca medo, e ela explica por que o medo. Eu poderia fazer nessa minha projeção crítica essa análise. O que me limitou em termos de lucidez? Né? Então, é assim que eu organizo as minhas projeções. Muito bem. Quer ver? Vou só dar um outro exemplo que aconteceu comigo, que você vê, nem sempre a projeção a gente vai ter a lucidez total na hora. Esses dias, faz 2, 3 dias, eu acordei com um flash de que eu vi a grama da minha sogra cortada e num cantinho do piso, um zéfiro que ela havia plantado, como a grama estava muito alto, é como se ela tivesse mandado para mim aquela zéfiro está vivo. E eu acordei com aquilo. Nós, no mesmo dia, nós íamos almoçar lá. Aí, quando nós estávamos subindo para almoçar, eu falei, nossa, ela cortou a grama mesmo. E quando no almoço eu comentei isso com ela, eu falei, mas se eu fui olhar no celular, não tinha foto. E ela falou assim, não, eu fui surpreendido pelo grameiro, porque eu nem tinha combinado dele vir hoje. Ele viria na segunda e ele veio por conta e cortou a minha grama. Então, na hora, eu lembrei, falei, então aquele flash daquela visão foi o momento que eu estava projetado. Que eu vi a grama cortada e o zéfiro que estava ali do jeitinho que eu vi fisicamente quando eu voltei. Não poderia ter sido um sonho, porque ela não tinha programado corte de grama e exatamente como eu vi, estava lá. Então, isso tudo eu registro. Por mais simples que seja, isso vai me ajudar a criar sinapses para eu lembrar as projeções mais complexas. E aí marca bem. Pois não, Alessandra? Não, é que tem um comentário que eu achei muito interessante da Ana. Ela fala assim, olha, uma vez me vi voltando para fora do corpo físico antes de eu acordar. Isso acontece porque eu só escuto falar de gente saindo, não escuto falar de gente voltando. Acontece, Ana. É muito comum isso. A gente se sentir voltando e ter aquela sensação de estar sendo tracionado para o corpo, né? Isso acontece. O que é indicado para você? Assim que você despertar no corpo, fique imóvel e procura relaxar e pensar em sair de novo, porque como você acabou de voltar, você está com a energia solta. Pode ser que aí você consiga essa saída que você tanto ouve as pessoas falando. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de técnicas aqui, porque a gente já está com quase 40 minutos de painel e eu queria falar sobre o que é o direito interdimensional. É isso que nós vamos falar. O que é o direito interdimensional, professor Marcelo? Nós podemos chamar o direito interdimensional de paradireito. Né? Paradireito, ela é uma área, é um conceito que está dentro de uma especialidade da conscienciologia, que chama paradireitologia, que procura estudar como que as consciências, elas caminham nesse curso grupo kármico para fazer ajustes na maneira delas pensenizarem, de maneira que elas fiquem com a pensenidade, com o pensamento, sentimento e energia, cada vez mais reto, mais íntegro, mais alinhado com a cosmoética, alinhado com o fluxo do cosmo. E essa harmonia que a consciência vai estabelecendo nela
leva essa pessoa a vivenciar um sentimento de mega fraternidade. Então, existe uma área que procura estudar essas paraleis. Como que funcionam essas leis interdimensionais que regem esse ajuste? Uma das leis você já trouxe aqui, que você falou a lei de causa e efeito naquele exemplo da espiral. Então, essa é a lei da cosmoética. É uma lei do karma, né? E nós entendemos essa lei cosmoética de causa e efeito, essa lei kármica, não da maneira é posta, como lei de talião. Se você cortou a mão no passado, nessa vida vão cortar a sua mão. Pronto, quitou. Agora você pode vir para uma próxima vida com 2 mãos. Não, porque as pessoas, elas mudam. E quando elas mudam, elas conseguem mudar também o padrão de pensamento, de afinidade. Elas fazem assistência, elas começam a ressarcir esses débitos kármicos do passado. E a projeção consciente, ela é a melhor ferramenta para que a pessoa consiga compreender essas paraleis. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma projeção, na metade, foi mais ou menos em novembro, se não me engano, em que eu fui levado a uma comunidade extrafísica. Lá eu estava com bastante lucidez, igual eu estou aqui. Estava vendo um evento extrafísico, era uma comunidade especializada em inversão existencial. Uma técnica que é indicada para pessoa jovem, que conhece a conscienciologia e quer manter a sua lucidez desde cedo, errar menos, acertar mais na sua programação existencial. E sabe o que ocorreu lá? Uma consim cobaia projetada. Havia um colega nosso que estava fora do corpo e ele seria avaliado extrafisicamente, sob o ponto de vista da desperticidade, que é um patamar evolutivo do desassediado permanente total. Eu pude conversar com uma das professoras que estava coordenando o evento, com algumas das pessoas que estavam ali presentes. Então, como compreender isso somente pela visão humana? Então, existem certas leis evolutivas que a gente só vai conseguir compreender tendo projeção consciente, saindo do corpo e tendo a experiência pessoal. Então, o direito interdimensional é esse para-direito que a gente está aqui tratando. Isso é muito interessante, professor, pelo seguinte, a liberdade, assim, do ponto de vista físico da nossa sociedade, às vezes ela oprime. O que vai trazer a alforria é a lei. Seria bom a gente voltar a focar dentro dessa minha observação, porque as pessoas às vezes entendem que a liberdade é plena. Por exemplo, o que existe entre o forte e o fraco é a liberdade. A liberdade traz aqui o conforto para aquele que é forte. O que vai diminuir o impacto é a lei. Entre o patrão e o empregado, o que oprime é a liberdade. Se a sociedade não tivesse evoluído com leis para diminuir a exploração, não haveria o equilíbrio. Então, me parece, eu vou formular a questão, que do ponto de vista da Conscienciologia, ou então até da saída do corpo, que a liberdade não é o conceito principal, e sim a cosmoética. Essa que vai regular as nossas relações. Queria saber se o professor concorda com a minha preliminar e aprofundasse no sentido da cosmoética enquanto lei para dimensionar a questão da liberdade, que nós temos uma visão de que, como adquirimos certa experiência, que nós somos absolutamente livres. Somos, mas a cosmoética, me parece, essa é a minha questão, é que vai regular essas nossas relações. Por favor, professor Marcelo. Perfeito. A nossa liberdade, ela é relativa, né? Ela é relativa, nesse caso, ao nível de cosmoética da pessoa. Quanto mais essa consciência consegue se ajustar à cosmoética, isso vai fazer com que as relações dela sejam mais íntegras, mais justas, mais éticas, mais cosmoéticas e mais alinhadas com esse fluxo do cosmos, mais se amplia o nível de liberdade dessa pessoa. Mais ela sai do determinismo. E aí nós já estamos passando do determinismo biológico, né? Mas o determinismo dessa lei de causa e efeito. Ela começa a ter mais autodiscernimento cosmoético, né? Esse qualificativo faz muita diferença. A hora que coloca autodiscernimento cosmoético, quer dizer que, além dela estar mais lúcida para discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é ultrapassado, o que é avançado, o que é obsoleto, o que é sofisticado, ela tem o qualificativo da cosmoética, que envolve qual a real intenção do que ela está fazendo, seja do que ela esteja pensionizando, sentindo ou agindo. Qual o efeito que isso vai ter para mais pessoas? Então, essa liberdade, ela vai ser, de fato, regulada
nesse equilíbrio pela cosmoética, que é sempre uma cosmoética íntima, dentro da própria consciência. Nós dizemos, Luiz, que todos nós, toda consciência tem dentro de si uma bússola cosmoética intraconsciencial. E essa bússola, ela aponta para o norte, que é a evolução. Quando nós temos atitudes que são antievolutivas, aquela bússola se desimanta. E ela começa a dar melancolia intrafísica, acidentes de percursos, a pessoa começa a ficar com vazio existencial. Quando ela faz um movimento pró-evolutivo, que é no sentido da cosmoética, essa bússola ganha vida. Então, ela tem euforia, ela tem primavera energética, ela tem sentido de vida. Então, nesse sentido, o que você coloca, fazendo essa analogia com as leis humanas que regulam, de fato, a cosmoética é a lei que vai regular mais equilibradamente essas nossas inter-relações conscienciais. Perfeito. Alessandro, queria que você entrasse aí nessa etapa do debate aí, que o tema é um tema que está sendo muito estudado nesse momento da Conscienciologia. Tem uma pergunta que eu achei interessante, na verdade é um comentário. A pessoa diz o seguinte: eu faço projeção constantemente, mas quando estou fora do corpo, fico sem saber o que fazer. Agora já tem a sugestão aí de ele começar a pesquisar mais sobre cosmoética, por exemplo, né? Então, Marcelo, você tem algum comentário aí para ajudar o nosso ouvinte? Sim, bem pontual para ele. Tenha uma agenda extrafísica. Tenha os seus objetivos fora do corpo. O que você quer atingir fora do corpo? O que você quer fazer com a sua experiência? Tenha isso anotado fisicamente, releia, relembre você. Quando eu estiver fora do corpo, eu quero visitar uma central extrafísica da fraternidade. Quando eu estiver fora do corpo, eu quero refletir extrafisicamente sobre cosmoética, sobre essas paraleis universais. Quando eu estiver fora do corpo, eu quero fazer assistência para um amigo que está precisando. Quando eu estiver fora do corpo, eu quero ajudar esse contingente de pessoas que estão dessomando com a Covid. Milhares de pessoas no mundo. No Brasil, algumas centenas de milhares de pessoas que já dessomaram. Então, coloque objetivos, e quanto mais o seu objetivo for assistencial, mais você vai relembrar disso e vai ter proveito da sua experiência fora do corpo. Agora, Marcelo, você vai dar um curso, vai ministrar um curso pela Juriscons, né, que é uma instituição conscienciocêntrica que é voltada para o estudo do para-direito, né? Você podia comentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse curso? Sim, nós estamos, uma professora, pesquisadora nossa, a professora Graça Dantas, ela propôs essa ideia do para-direito projetivo. Inclusive, ela apresentou um seminário de pesquisa da Juriscons recentemente, e ela apresentou a ideia dela em si. E aí ela me convidou, falou: Marcelo, que você não, como projetor, que nós precisamos discutir mais isso. E aí eu topei a proposta de fazer esse curso que se chama Para-Direito Projetivo, ou Direito Interdimensional, dentro dessa base que nós estamos falando. Ou seja, como que nós vamos entender melhor o para-direito, que são essas leis que regem as nossas inter-relações, essas leis que vão nos ajudar, se compreendermos melhor, sairmos da interprisão, da vitimização, da recomposição, para caminhar para essa libertação. E essa libertação não é a libertação das pessoas, é a libertação do nosso ego, a partir da projeção consciente. Ou seja, sair do corpo nos abre uma perspectiva de compreensão melhor da nossa própria vida, dessas nossas inter-relações. Por que nós estamos aqui, estamos lá. Entendemos melhor como que funciona esse ajuste cosmoético. E aí, para a pessoa sair do corpo, ela precisa de técnicas. Então, nós vamos também passar técnicas projetivas para as pessoas. E eu, particularmente, vou lá apresentar e discutir com o pessoal a técnica que eu uso, que eu descrevi como técnica do látero pensene projetivo. Então, como que eu fiz? Ao longo desses anos todos, eu fui vendo todos os sintomas, sinais e para-sinais que eu tinha e organizei numa técnica para sair do corpo. Então, essa é a proposta da gente apresentar para as pessoas durante esse curso e propor que, como vai ser de sábado, agora dia 20 até o dia 21, que no sábado à noite as pessoas apliquem uma dessas técnicas projetivas para terem projeção, e a gente abrir espaço para comentar e discutir no dia seguinte. E não tem pré-requisito, tá? Ah, legal. Então é sábado 20, de 9 às 12, 14h30 às 18, e domingo de 9 às 12. Isso. É isso? De 9 às 12. Então, vai ser isso, perfeito, Luiz. Esses 3 turnos que nós vamos estar discutindo essa temática. Professor Marcelo, qual é o impacto desse tema que nós estamos tratando, ou seja, o direito interdimensional, no dia a dia das pessoas, né? Uhum.
Então, vejam, quando a pessoa começa a pensar sobre o para-direito, então ela fala assim, não, então espera aí, existem leis que eu desconheço, né, e a lei está para todos, mesmo que ela não tenha conhecimento, né, assim com a própria Constituição, né, a lei está lá. Ah, mas eu desconheço essa lei. Sim, mas a lei existe, então seria bom você estudar a Constituição para você saber que existe essa lei, e isso que você está fazendo não pode ser feito, porque existem certas consequências. É a mesma coisa para o para-direito. A para-lei, ou essas para-leis evolutivas, elas estão para todos. No momento que nós começamos a compreender mais, nós podemos tomar atitudes que sejam mais corretas, mais cosmoéticas, mais interassistenciais. Então, uma das implicações que eu vejo é que essa pessoa, ela vai começar a regrar mais a própria vida. Ela vai começar a pensar mais na cosmoética, ela vai começar a avaliar mais qual a real intenção de tudo que ela faz. Porque assim como infringir uma lei intrafísica tem consequências, quando a gente infringe essas para-leis, também tem consequências, que é a própria lei de causa e efeito. Então ela vai começar a entrar num mega foco de ajuste da evolução. Isso pode catalisar a evolução dela. Ela fazer dessa vida a vida que vai fazer um grande diferencial nessa trajetória evolutiva dela. Então, essa vida se torna para ela uma vida crítica, onde ela pode aumentar demais o nível de lucidez e de acertos evolutivos. E acertos evolutivos, a gente poderia colocar acerto evolutivo igual interassistência. Ela vai caminhar para fazer assistência às outras pessoas, e ao fazer essa assistência, ela também vai ser assistida. E ela vai começar a entender essa lei evolutiva da interassistencialidade. O primeiro a receber é quem dá. Quem doa mais, recebe mais. E essa pessoa, então, vai começar a assumir o encargo de assistente na evolução, que é o que a gente mais precisa no planeta. Mais pessoas pensando em fraternidade, em lucidez, em cosmoética e interassistencialidade, para fazer contrapeso positivo a essa recrudescência que você chamou a atenção lá atrás na pergunta que você colocou, que parecia um retrocesso, né? Professor Marcelo, vamos fazer mais uma vez a analogia, já que o professor tocou em Constituição. Quando você está em sociedade, você reconhece a Constituição como um contrato social, nós temos um conjunto para toda a sociedade. No caso da cosmoética, nós teríamos uma Constituição individual, é isso, professor? Aí que entra a questão, né? Quando a gente começa a pensar nesse direito interdimensional, certas analogias nos ajudam, mas elas não respondem tudo. Porque cosmoética que vai regular essas interrelações, então é como se eu tivesse, de fato, uma constituição, uma paraconstituição pessoal, e que isso vai sendo apontado para a própria pessoa à medida que ela vai ficando mais lúcida. Né? Então, vamos tentar fazer uma outra analogia. Se eu sou ágrafo, ou se eu tenho analfabetismo, não consigo ler, eu muitas vezes não vou compreender as leis básicas que estão aí postas, não vou conseguir nem assinar meu nome a respeito de algo que eu tenho que me representar. Então, essa projeção consciente, o fenômeno da projeção consciente, ela é uma alfabetização multidimensional. E quanto mais nós nos alfabetizamos multidimensionalmente, mais nós vamos compreendendo essa autoconstituição que você falou. Ao ponto, Luiz, de nós chegarmos num patamar evolutivo, que é do evoluciólogo, onde nós vamos ser autolegisladores da própria vida. E nós estamos arranhando a parede dessa autolegislação. Entendemos que nós legislamos sobre a nossa vida. Nós construímos o nosso caminho evolutivo. Podemos andar aquém da média do grupo, na média do grupo ou além da média do grupo. Isso, cada consciência tem essa liberdade de impor o seu ritmo evolutivo diante dos seus desafios evolutivos, que entra a materialidade, as condições sociais, culturais, antropológicas, compreender toda essa questão multidimensional e os desafios de dominar esses fatores, ou essas teorias que nós estamos aqui apresentando. Então, nós vamos caminhar para isso, para sermos legisladores da própria evolução. E conseguirmos fazer também certas articulações de grupos maiores, né? Que é o que o evoluciólogo faz do ponto de vista evolutivo. Entretanto, professor, aqui do ponto de vista físico, nós temos acesso, por escrito, a códigos e normas. Não é o caso quando estamos fora do corpo. E tem muita informação no universo. Todos podem ter acesso a essas informações. Quais são as condições, já que eu não tenho um código pronto, como uma constituição do meu país, da sociedade? Se eu não tenho nada escrito fora do corpo e tem muita informação, eu posso ter acesso à informação? Quais são as condições?
que eu tenho para gerar, para acessar essas informações, professor Marcelo? Então, o primeiro aspecto, que é a base da nossa discussão. Pense sobre projeção consciente, procure técnicas projetivas, tem técnicas de relaxamento que te levam à projeção, tem técnica do estado vibracional que pode te levar à projeção, tem um livro do professor Vitor que fala sobre estado vibracional, tem técnicas respiratórias que podem te ajudar a sair do corpo, tem técnicas de concentração, de visualização, tem uma série de técnicas, até de estimulação musical ou de massagem em determinados locais, de ativação de chakras, para que a pessoa tenha a vivência fora do corpo. Então, a primeira coisa para acessar essa para-constituição, o auto-para-constituição, é ela buscar ter a projeção. Nessa projeção, ela ficar lúcida. E depois fazer aquele exercício que nós falamos. Volte da sua projeção e reflita sobre o que você vivenciou. Uma forma que eu vejo que ajuda muito, Luiz, nesse sentido de entender essas condutas mais lúcidas, é a pessoa manter na sua agenda extrafísica o alvo de se projetar nas comunidades extrafísicas mais evoluídas. Porque nessas dimensões, essas condutas mais maduras, que vão nos levar para essa liberdade maior, para esse ajuste mais cosmoético, é a manifestação mais natural daquele ambiente, das consciências que ali habitam. Então, o convívio com essas consciências e ver como que elas pensam, como que elas avaliam a vida humana ou a evolução, nos ajuda a refletir sobre como que nós avaliamos também. E isso nos amplia a possibilidade de compreender mais esse para-direito, esses ajustes evolutivos que são feitos a partir dessa cosmoética, que é essa lei cósmica, né? Então, eu indicaria esse caminho de buscar a projeção para entender melhor essas para-leis. Agora, Marcelo, eu acho que importante também é a pessoa ampliar o senso crítico dela, né? Porque não adianta também só se projetar, ela vai ter a experiência, mas ela não vai conseguir decodificar, ela não vai conseguir tirar informações proveitosas para ela, né? Você poderia comentar um pouquinho mais sobre a importância do senso crítico nesse sentido? Sim, a cientificidade, o raciocínio científico, essa capacidade da pessoa se questionar, se criticar, de se falsear, de fazer novas questões, de colocar hipóteses para tentar entender o que ela vivenciou, isso é o que mais ajuda no desenvolvimento do projetor. Se ele não faz esse exercício e fica somente no fenômeno, focado no fenômeno, sem usar esse discernimento, essa reflexão, essa autocrítica, essa ponderação, que é o que vai aumentar a lucidez, a pessoa pode incorrer num dos grandes problemas que tem, que é a pessoa virar um projetor deslumbrado. Ela fica deslumbrada com o fenômeno, às vezes ela vê uma consciência com uma aura mais cheia de luminosidade, ela já cria uma visão mística a respeito daquilo, não entendeu nada do que estava acontecendo, às vezes era só um colega do passado, de alguma vida dele, que estava com a aura mais cheia de energia, e a pessoa se desvia todo em termos de caminho do que ela poderia tirar de proveito da experiência. Então, isso que você destacou é muito importante, que é o raciocínio, o pensamento crítico, como algo que é o elemento principal para desenvolver o projetor consciente, nesse sentido de compreender e ampliar a lucidez. E é isso que vai ajudá-la a compreender o que é cosmoética, né? Porque se não tiver essa capacidade de compreensão, acho que fica só no visual, no vislumbre, como você comentou, né? Exato, exatamente. Perfeito. Muito bem, nós estamos em cima da hora, concluindo aqui o painel evolutivo dessa terça-feira, agradecendo mais uma vez o professor Marcelo Silva, colaborou muito essa noite. Professor Marcelo, muito obrigado. Fica aí feito o convite, porque nós temos muitos temas para tratar aqui no painel evolutivo com você e com toda a sua pesquisa e experiência. Obrigado, professor Marcelo, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Até uma próxima. Obrigado, professor Luiz, professor Alessandra, toda a equipe que está aí por trás fazendo esse programa acontecer e todos que estiveram com a gente até agora, somando as suas ideias conosco. Muito obrigado. Alessandra Nascimento, até terça, né, Alessandra? Isso aí, Luiz. Até a próxima terça-feira. Obrigado a todos que nos acompanharam e aproveitem aí os nossos cursos, né, para ampliar o discernimento, que é muito importante. Então, só reforçando, dia 20 e 21, quem quiser, entre no site da Juriscontos, venha discutir e continuar esse assunto com a gente. Obrigado, Luiz. Um grande abraço. Curso para Direito Projetivo, Direito Interdimensional. Dia 20 e 21. É só entrar aí no site, na verdade, e buscar mais informações. Já está aí
na tela, www.juriscom.org. Agradecer a nossa equipe, uma equipe muito competente, que produz toda terça-feira o painel evolutivo. E a você que acompanhou o painel evolutivo até agora. Recomende o painel se você gosta do painel evolutivo, eu peço a você. Até a próxima terça-feira, 21 horas. O que a equipe, os convidados e a Alessandra, o que nós desejamos é que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Forte abraço, até terça-feira.